Hoje eu vou gravar para vocês aí a aula 15, né? A aula de estatística, tá bom? Entendeu? Então, meninos, hoje eu vou gravar para vocês aí a aula 15 de estatística. Vocês tinham me pedido para trabalhar a financeira com a presença de vocês, né? Online. Mas, enfim, estatística. Queridos, estatística, ninguém de vocês, eu tenho certeza, que tem dúvida que domingo agora, né? O segundo dia aí da prova do Enem, vai estar na prova, né? E tem que saber agora quantas questões vai ter lá de estatística. O que eu preciso destacar para vocês? Você não pode errar. É a questão da média aritmética, média ponderada, mediana e moda. Tá? Então, média aritmética, média ponderada, mediana e moda. Vamos começar? Ó, que a gente chama, inclusive, de medidas, né, de tendência central. Olha só. Primeiro aqui, deixa eu colocar para vocês a média aritmética. Média aritmética. A média aritmética, eu gosto muito de representar pelo x barra, tá? Então, o que é a média aritmética? A média aritmética vai ser a soma dos elementos, né? Você vai somar x1, x2, x3, até, sei lá, xn, né? Então, a média aritmética é a razão entre a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Essa é a ideia da média aritmética, né? Então, eu quero a média dos salários. Você vai somar os salários e dividir pela quantidade de salários. Eu quero a média das alturas. Você vai somar as alturas, dividir pela quantidade das alturas. Eu quero a média das idades. Você vai somar as idades, você vai dividir pela quantidade de idades. Tudo bem? Essa é a nossa média aritmética. Agora, essa média aritmética, ela pode aparecer de duas maneiras para vocês, né? Ela pode aparecer na maneira em que a gente chama de dados isolados, né? De dar os valores, e nos dados agrupados. Vamos trabalhar as duas maneiras? Ó, primeiro, ó, primeiro exemplo aqui, ó. Então, primeiro exemplo. Dados isolados. Dados isolados. Vamos supor que eu tenho aqui a nota de 5 alunos, tá? Você tem aqui a Aline, você tem aqui a Bia, você tem aqui a Carla e você tem aqui a Isabela. Tá lá, Aline, Bia, Carla e Isabela. E aqui você vai ter as notas dessas alunas, sei lá. A Aline tirou 6, a Bia tirou 4, a Carla tirou 8 e a Isabela tirou 10. Tá lá, meninos. Eu quero a média das notas dessas 4 alunas. Então, esses aqui são dados isolados, né? Por que você chama de dados isolados? Cada aluno tem sua nota, né? Cada aluno tem sua altura, cada aluno tem sua idade, né? Então, a média aqui, simples, né? Você vai somar, são quantas notas? 4. Você vai somar as 4 notas, 6 mais 4 mais 8 mais 10, e você vai dividir pela quantidade de notas, que são 4. E isso aqui dá quanto? 10, 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, você vai ter a média aí, 7. Então a média dessas 4 alunas vai ser 7. Esse é um exemplo de dados isolados. Beleza? Agora, para você entender. Diniz, e se fosse dados agrupados? Aqui, o segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, deixa eu escrever para vocês, é o que nós chamamos de dados agrupados. Os dados agrupados, aí seria assim, ó. Vamos lá. Os dados agrupados, ele vai tirar aqui desse lado a nota, e desse lado aqui ele vai te dar a frequência, ou a quantidade de alunos que tirou aquela determinada nota. Então, aqui, vamos também aqui pegar 4. Ó, quantos alunos tirou 5? 3 alunos. Quantos alunos tirou 6? 4 alunos. Quantos alunos tirou 7? 5 alunos.
E quantos alunos tirou 10? 2 alunos. Tudo bem? Aliás, para facilitar nossa vida aqui, não, pode ser. Pode ser o 2. Vamos lá. Queridos, tá aí, ó. Você tem aqui a nota e você tem aqui a quantidade de alunos. Tudo bem? Então vamos. Eu quero a média dessas notas. Quando você faz a média aritmética de dados agrupados, vocês vão ver que parece muito com a média ponderada, tá? Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes até você chama de média ponderada, mas cuidado, não é. Diniz, por que que não é? É porque média ponderada, daqui a pouco eu vou te explicar, precisa ter peso. Média ponderada tem peso. Aqui não tem peso. Média ponderada, vocês vão ver, eu vou dividir pela soma dos pesos. Aqui não. Aqui eu vou dividir pela quantidade de notas. Só que como os dados estão agrupados, Diniz, como é que eu vou calcular essa média? Você vai fazer assim. Quantos alunos tirou 5? 3 alunos. Então, ao invés de você somar 5 mais 5 mais 5, basta você pegar 5, quantos alunos tirou 5? Vezes 3. Mais, ao invés de você somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, quantos alunos tirou 6? Vezes 4. Quantos alunos tirou 7? Vezes 5. E quantos alunos tirou 10? Vezes 2. Então, esse produto fica parecendo que é ponderada, né? Só cuidado que aqui você vai dividir pela quantidade de alunos. Quantos alunos tem aqui? 7 com 7 são 14 alunos. Tá lá. Então, você vai dividir isso aqui por 14. Então, essa média aqui vai ser igual a quanto, hein? Aqui dá 15, mais quanto, hein, gente? 24, mais quanto? 35, mais 20. Isso tudo aqui dividido por 14. Então, a média aqui vai ser igual a quanto? Hein? Vamos lá? Dá 40, 50, 94. 94 dividido por 14. Deixa eu fazer rapidinho para vocês, ó. 94 dividido por 14. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, queridos. Você vai ter 6,7. Aproximadamente 6,71. Essa é a média desses 14 alunos, né? De boa, moçada, não esquece desse detalhe dos dados agrupados, tá? Show. Essa é a parte da média aritmética. Média ponderada. Vamos para a média ponderada. Deixa eu colocar aqui para vocês. Segundo. Média ponderada. Média ponderada eu costumo chamar de MP. E aí é o seguinte, igual eu tinha dito para vocês, Diniz, como é que eu vou saber que a média ela é ponderada, né? Inclusive é o cálculo que você faz e que você vai fazer para depois descobrir sua nota lá, né? Para você entrar lá no SISU. Mas olha só, queridos, a média ponderada precisa ter peso. Se tem peso, é média ponderada. E aí, a média ponderada, ela vai ser a razão entre o somatório do produto de cada nota pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais, a nota N vezes o peso N. Só que agora, ó, isso aqui dividido não pela quantidade de notas, mas pelo somatório dos pesos. Tudo bem? Fiquem atentos domingo, hein, gente? Média ponderada de vez em quando aparece na sua provinha do Enem. Vamos lá? Por exemplo, ó, vamos supor que eu vou pegar aqui, meninos, o seguinte. Eu vou pegar aqui as notas de um determinado aluno, sei lá, nos 4 bimestres. Vamos pensar assim, ó. Aqui você vai ter a nota, tá? E aqui você vai ter o peso. Tudo bem? Aqui você tem o primeiro bimestre, você tem o segundo bimestre, você tem o terceiro bimestre e você tem aqui o quarto bimestre. Tudo bem? Então a nota aqui do aluno determinada matéria, no primeiro bimestre ele tirou 5. E o peso é 1.
No segundo bimestre, ele tirou 7 e o peso é 2. No terceiro bimestre, ele tirou 6 e o peso é 3. E no quarto bimestre, ele tirou 8 e o peso é 4. Tá aí, moçada? Então eu quero a média dessa matéria aí de um determinado aluno, né? E aí? Lógico, gente, que lá na sua provinha, ele pode deixar de dar uma das notas, ele pode deixar de dar um dos pesos, mas aí ele tem que te dar a média, né? Ele pode falar a média, por exemplo, de aprovação. A média tem que ser maior ou igual a 6, por exemplo. Né? Então, caso ele deixe de dar alguma nota, ou caso ele deixe de dar algum peso, aí nesse caso ele vai te dar a média, tá bom? Nesse caso, como eu só quero a média, como é que você faz o cálculo aí da média ponderada? Média ponderada, como é que você calcula? Você vai pegar a nota do primeiro bimestre vezes o peso do primeiro bimestre. Mais, você vai pegar a nota do segundo bimestre vezes o peso do segundo bimestre. Mais, você vai pegar a nota do terceiro bimestre vezes o peso do terceiro bimestre, e você vai pegar a nota do quarto bimestre vezes o peso do quarto bimestre. Só que isso aqui você não vai dividir pela quantidade de notas, né? Você vai dividir pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4. É isso, gente. Esse é o cálculo da média ponderada. Então, a média ponderada aqui, nesse caso, vai dar 5 mais 14, né? Mais 18 mais 32. Isso aqui dividido por 10. Aqui dá 40, 50, 69. Ó, é o 69 dividido por 10. A média desse aluno é 6,9. Tá certo, né? 30, 40, 50, 69. Tá certo? 69 por 10. Tudo bem, gente? Média ponderada. Fiquem atentos, hein? Fiquem atentos. É certeza que média aritmética na sua prova vai estar em mais de uma questão. Tá? Agora, a média ponderada, tem ano que ela aparece, tem ano que ela não aparece. Não esquece que eu te falei. Como é que você sabe que é ponderada? Tem peso. Beleza? Caso contrário, aí é dados agrupados. Você não está multiplicando pelo peso, você está multiplicando pela quantidade de pessoas que ganham aquele salário, a quantidade de pessoas que têm aquela idade, a quantidade de pessoas que tirou aquela nota. Foi o segundo exemplo da aritmética. Fechou, moçada? Média, tudo bem? Uma coisa que também, demais, gente, isso acontece demais na sua prova do Enem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se isso acontecer, vocês vão ganhar um pouquinho de tempo. Ó, por exemplo, vamos supor que o Enem lá, ele vai te dar aqui, moçada, os preços. Vamos pôr mais um só para... Aí aqui você tem o quê, hein? Deixa eu pensar aqui. A pizzaria. Ó, você tem a pizzaria 1, você tem a pizzaria 2, você tem a pizzaria 3, você tem a pizzaria 4. Aí aqui você tem o preço da pizza de mussarela, de calabresa, de portuguesa e de frango com catupiry. Tudo bem? Então aqui são as pizzas, aqui são as pizzarias, e aqui eu vou colocar os preços. Só para facilitar a nossa vida, né? Eu vou colocar preços mais inteiros aqui. Ó, essa aqui custa 30, essa 35, essa 35 e essa 40. Na pizzaria 2, 25, aqui 40, aqui 30 e aqui também 30. Na outra é 20, 30, 30 e 20 também. E na última custa 40, 45, 45 e 30. Tudo bem? Aí, moçada, olha só. Eu quero saber o seguinte: qual das pizzarias tem a menor média de preço ou a maior média de preço? O que acontece, queridos? Lógico que eu falei para vocês, eu não sou bobo, eu coloquei valores aqui inteiros, bonitinhos, né? É provável que lá no Enem esses números não vão estar tão bonitinhos igual está ali no quadro. Mas, Denise, então eu vou ter que fazer uma por uma? Não. Por que não? Porque, moçada, a pizzaria 1, para você fazer a média dos preços, você não vai somar os 4 preços dividido por 4? Soma os 4 dividido por 4? Soma os 4 dividido por 4? Soma os 4 dividido por 4? Como você vai dividir todo mundo por 4, como a quantidade do tipo de pizza é o mesmo, são 4 tipos, gente, para que perder tempo com a divisão? É só fazer a soma. Soma.
A pizzaria que tiver a maior soma vai ter a maior média. E a pizzaria que tiver a menor soma vai ter a menor média. Concorda comigo? Então aqui, ó, soma. Faz a soma aí, ó, dos preços. Soma os preços. Dá quanto? 70, 140 essa. Soma aqui, dá quanto? 60, 125. Soma, aqui dá quanto? 60, aqui dá 100. Soma, moçada, aqui dá quanto? 90, 130, 160. Opa! Ó, a média, se eu fosse calcular a média, não é isso aqui dividido por 4, esse dividido por 4, esse dividido por 4, esse dividido por 4? Conclusão. A que tiver a menor soma é a menor média. E a que tiver a maior soma é a maior média. Então você não precisa perder seu tempo fazendo divisão, não. Ficou clara essa dicasinha? Massa? Então tá. Porque às vezes você olha a questão, você fala, não, eu vou perder muito tempo aqui com conta. Não, gente, somar é fácil, né? Às vezes a divisão vai ser mais difícil. Show! Parte de média, o que eu precisava de dar dica e te mostrar. A parte teórica era isso, gente. Tá bom? Bora. Pizzaria 3 tem a menor média, a 4 é a maior, né? E muitas vezes, né, gente, só de olhar também os valores, às vezes você consegue enxergar isso. Massa. Falado de média aritmética, de dados isolados agrupados. Falado de média ponderada. Segundo, queridos. Segundo não, terceiro, né? Segundo foi a média ponderada. Terceiro. Moda. Moçada, moda é o valor que mais aparece. Moda é o valor, ou são os valores que mais aparecem. Moda pode ser amodal, sem moda. Moda pode ser modal, uma única moda. Moda pode ser duas bimodal, três trimodal, que a gente chama de multimodal. Então, assim como um conjunto de dados pode não ter a moda, ser amodal, a moda pode ser multimodal, ou seja, mais de uma. Então, exemplo aqui para vocês, ó. Ó, um primeiro exemplo, exemplo A. Se eu tenho aqui, por exemplo, esses valores, ó, 2, 3, 5, 2, 4, 3, 2, 7, 2, 8. Tá lá, gente. Vamos supor que eu tenho esses valores. Se eu tivesse pedido aqui a média desses valores, o que você ia fazer? Você ia somar, né? Todos, e você ia dividir por quanto? Por 10. São 10 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tivesse pedido a média, você ia somar e dividir por 10. Não, Diniz, eu quero a moda. A moda? A moda você vai ver o valor que mais aparece. Qual o valor que mais apareceu aqui? Olha lá, queridos. O valor que mais apareceu aqui, gente, é o 2, né? Então, esse conjunto de dados, ele é modal. A moda é o 2. O 2 apareceu quantas vezes? 4 vezes. Tudo bem? Mas, um outro exemplo. Ó, 7, 5, 8, 6, 5, 7, 6, 9, 6, 5 e 10, por exemplo. Tá aí. 3, 6, 9, 10, 11 valores. Quem que é a moda, gente? Média. Se pedisse a média, ia somar e dividir por 11. Moda. Quem que apareceu mais, hein? Vamos ver? O 5 apareceu uma, duas, três vezes. Quem mais? O 6 apareceu uma, duas, três vezes. Quem mais? Não, né? Então percebam que esse conjunto de dados ele já é bimodal. Ele tem quantas modas? 2. Então, Diniz, quem que é a moda aqui? A moda aqui é o 5 e 6. Cada um deles apareceu quantas vezes? 3 vezes. Os dois foram os que mais apareceram. E por último, gente, aí cuidado, ó. Por exemplo, 2, 4, 5, 1, 5, 4, 2, 3, 6, 6, 3, por exemplo. Olha aí se eu te dou esse conjunto de dados aqui. E aí, esse conjunto de dados aqui é o quê, gente? O 2 apareceu quantas vezes? 2. O 1, gente, aqui, ó. Eu preciso colocar o danadinho do 1 aqui, ó. Olha lá. Ó, o 2 apareceu quantas vezes? 2. O 1 apareceu quantas vezes? 2. O 4 apareceu quantas vezes? 2. O 5 apareceu quantas vezes? 2. O 3 apareceu quantas vezes? 2. O 6 apareceu quantas vezes? 2. Espera aí. Se todos apareceram com a mesma frequência, e aí que eu quero destacar, não é que todo mundo apareceu uma única vez, não. Basta todo mundo aparecer com a mesma frequência. Aparecer a mesma quantidade de vezes. Como todo mundo apareceu 2 vezes, eu falo que esse conjunto de dados, ele é amodal. Ou, o que é o A, moçada? Sem moda. Tudo bem, gente? Beleza?
Diniz, e se os dados forem agrupados? Por exemplo, aqui você tem salário e aqui você tem a, sei lá, quantidade de funcionários. Ó, você tem salário e quantidade de funcionários. Vamos colocar aqui 4 salários, ó. Bora. Quantos ganham R$ 800? 3. Quantos ganham R$ 1.000? 2. Quantos ganham 1.500? 5. E quantos que ganham 2.000? 1. Então tá aí. O salário é a quantidade de funcionários, né? Por exemplo, vamos lá. Vocês vão ver que eu vou estar sempre falando do tópico anterior. Se por acaso aqui, salário e quantidade de funcionários, se aqui eu tivesse pedido a média dos salários, média, esquece moda, média. Como é que você ia calcular a média? 800 vezes 3 mais, 1.000 vezes 2 mais, 1.500 vezes 5 mais, 2.000 vezes 1, dividido por quanto? Quantos tem aqui? 11. Beleza? Essa é a média. Diniz, e se ele me pedir a moda? Olha, moçada, qual o salário que apareceu mais vezes? Qual salário apareceu mais vezes? Qual salário tem mais funcionário ganhando? É o 1.500. Então aqui a moda seria simplesmente o 1.500. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo com relação à moda? A moda lembra que pode ser o valor, mas pode ser os valores. Ou até não ter a moda, se todos aparecerem com a mesma frequência. Show de bola. Quarto, moçada. Quarta medida de tendência central. Aí agora nós vamos falar da mediana. Mediana. Moçada, a mediana, o que acontece? Você pode falar que é quando o número de elementos é ímpar. Porque quando o número de elementos for ímpar, você vai ter uma única posição central. Então, quando o número de elementos for ímpar, você vai falar que é o elemento que ocupa a posição central. Tá? Agora, quando o número de elementos for par, vocês vão ter duas posições centrais. Então, com duas posições centrais, vocês vão falar que a mediana é a média aritmética das duas posições centrais. Beleza? Primeiro detalhe, sempre quando fala em mediana, o primeiro passo é o que nós chamamos de colocar em rol. O que é colocar em rol? É colocar em ordem crescente ou decrescente. Nós temos o costume, na maioria das vezes, de colocar os elementos na ordem crescente, tá? Mas, lógico, quem quiser colocar na ordem decrescente, não está errado. Beleza? Só que aí, deixa eu te falar uma coisa. Percebam, gente, lógico que quando a gente vai trabalhar a teoria, a gente fala que o primeiro passo é colocar em rol. Só que, o que acontece? Na prática, moçada, domingo lá na sua prova, não fica perdendo tempo colocando todos os elementos em rol, não. Vamos supor que você tem lá 20 elementos. Imagina, você colocando os 20 para depois calcular. Por isso, mediana, eu gosto muito de chamar a atenção de vocês de como encontrar a posição central. Porque se eu sei quem que é a posição central, ao invés de eu colocar os 20, quando eu chegar na 10ª posição e a 11ª posição, eu posso parar. Porque são os dois que me interessam. Vocês entenderam? Por exemplo, se tiver 30, não, 30 é muito, mas vamos falar. Se tiver 31 elementos, daí eu já vou te explicar como é que você faz essa conta. A posição central é a 16ª. Então, ao invés de eu colocar os 31 em rol, em ordem crescente, para depois pegar a 16ª, à medida que você estiver colocando na ordem crescente, quando chegar na 16ª, você já pega ela. Sacaram a ideia? Agora, vamos escrever tudo isso que eu te falei? Vem cá. Mediana. Primeiro passo. Ó, primeiro passo. Você vai colocar em rol. Já te falei o que é rol, né? Ordem crescente. Segundo passo, moçada. Vocês vão encontrar, ó, a ou as, posição ou as posições central ou centrais. Então, aqui, ó. A posição central, no singular, o número de elementos vai ser ímpar. As posições centrais, o número de elementos é par. Então, ó, se o número de elementos for ímpar, você tem uma única
posição central. E aí, quer saber um negócio? Olha aqui, gente. Esse aqui eu gostaria que você guardasse. Só ia facinho. Diniz, se o número de elementos for ímpar, como é que você encontra a posição central? Queridos, você pega o número de elementos, soma mais um e divide por 2. Vamos testar? Ó, se você tiver 5 elementos, quem que é a posição central? 5 mais 1, 6 dividido por 2, é a terceira posição. Se você tiver 11 elementos, quem que é a posição central? 11 mais 1, 12, dividido por 2, é a sexta posição. Se você tiver 15 elementos, 15 mais 1, 16, dividido por 2, é a oitava posição. Se você tiver 21 elementos, 21 mais 1, 22, dividido por 2, é a 11ª posição. Então, para você encontrar a posição central, quando o número de elementos for ímpar, você pega o número de elementos, soma mais 1 e divide por 2. Agora, se o número de elementos for par, certo? Aí, você vai ter duas posições centrais. E aí, moçada, presta atenção aqui. Como é que você vai encontrar essas duas posições centrais? Eu até poderia colocar aqui as duas formazinhas, mas não, vai te confundir. Você vai fazer o seguinte. Se o número de elementos for par, para você encontrar a primeira posição central, você pega o número de elementos e divide por 2. E aí você vai pegar ele e o próximo. Ó, ele e o próximo. Ô, Diniz, escreve a fórmula. Não, vai te confundir. Quer ver só? Vem cá. Se tiver 10 elementos, quanto que é 10 dividido por 2? Não é assim? Você vai pegar a quinta e a sexta. Se tiver 20 elementos, é par. 20 dividido por 2. Você vai pegar a 10ª e a 11ª. Se tiver 50 dividido por 2, você vai pegar a 25ª e a 26ª. Então, ímpar você soma mais 1 dividido por 2. Ela é única. Par são duas. Divide por 2 é ele e o próximo. Beleza? Tudo bem? Sacaram a ideia da mediana? Vamos aos exemplos? Aqui, gente, ó. Primeiro com dados agrupados. Desculpa, com dados isolados. Depois nós vamos para dados agrupados. Ó. Queridos, aqui, ó. Ó o exemplo A. Você tem aqui, sei lá, o 2, o 7 e o 1, e o 6, e o 5, e o 5, e o 4, e o 8, e o 10, e o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 1. Vou pôr aqui o 3. 11. Você tem aqui 11 elementos, ó. Número de elementos par ou ímpar? Número de elementos ímpar. Então você vai ter uma única posição central. Ó, eu vou colocar em rol, mas na prática a ideia é essa. Então vamos pegar um do material. Inclusive uma questãozinha do Enem. Mas a primeira ideia é colocar o quê? Em rol, ou em ordem crescente. Então vamos embora. Coloca em rol. 1, depois 2, depois 2 de novo, depois 3, depois 4, depois 5 duas vezes, depois o 6, depois o 7, depois o 8, depois o 10. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, são 11 elementos. Beleza? Diniz, quem que é a posição central? Não são 11 elementos? Ó, 11 mais 1, dividido por 2. Gente, lógico, você vai fazer de cabeça, né? Queridos, é a sexta posição, né? Então, aqui, ó, sexta posição. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. A sexta posição aqui, ó, é a minha mediana. O valor que ocupa a posição central é o 5. Tá lá, gente. Super de boa, né, gente? Vamos lá? Diniz, se tivesse me pedido a média, você ia somar tudo, dividir por 11. Se tivesse me pedido a moda, quem que é a moda? Quem que apareceu mais? O 2 e o 5, né? Ó, o 2 e o 5, esse conjunto de dados é bimodal. E a mediana é o 5. Para fecharmos aqui dados isolados, um outro exemplo agora com par. Vamos supor que eu te deu aqui, ó, o 6, o 2, o 5, o 3, o 1, o 4, o 3 de novo, o 5 de novo, o 6, o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, tá certo. Fechou. 3, 6, 9, 10. Tá ótimo. 10. E agora? Aí agora é o seguinte, se você me pedir a média, soma tudo, divide por 10. Se você me pedir a moda, quem que apareceu mais, hein? O 3, né? É, não é? Apareceu 3 vezes. E se você me pedir a mediana?
Mediana, o primeiro passo é colocar em rol. Coloca em rol, é ordem crescente. Vamos. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Ah, não, 5 apareceu 2 vezes. 6 e 6. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, beleza. Colocou em rol, em ordem crescente, coloquei. Quem são as duas posições centrais? Não são 10? 10 dividido por 2, ó, não é par? Olha lá. 10 dividido por 2, você vai pegar a quinta e a próxima. A sexta. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui, ó. Você vai pegar a quinta e a sexta posição. Diniz, e a mediana? Não, a mediana agora, gente, é a média aritmética, né? É o 3 mais 4 dividido por 2, que vai ser o 3,5. Tá bom? Então, se o número de elementos for par, você vai fazer a média aritmética das duas posições centrais. Essa aí é a mediana. Massa, moçada. Show de bola, né? Estatística, né, moçada? É uma matéria que a gente sabe que cai muito na sua provinha do Enem. E quando cai, a grande maioria das questões a gente não pode errar, né? É fácil. Deixa eu fazer uma aqui com vocês, quer ver? Vocês vão depois olhar em casa. Ó, o Enem é craque nisso, né? Fazer você ficar perdendo tempo num conjunto de dados, tá? Não vou colocar a tabela aqui no quadro, porque você tem aí no seu material. Deixa eu indicar aqui quem que é o exercício, para depois você acompanhar aí o que eu fiz, ó. E aí eu vou pôr em prática aquilo que eu falei para vocês, né? Teoricamente, o primeiro passo é colocar em rol. Mas na hora de fazer uma prova igual do Enem, que é você precisa ganhar tempo, não, encontra a posição central e você vai só até a posição central, não passa não. Então aqui, gente, eu tô falando, esse é o aula 15, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. É a aula 15, é o exercício 6, tá? Questãozinha 6 aí, ó. Quando você vê aqui a questãozinha, você vai ver que ele te deu aqui 15 dias de um mês. Dia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29. São 15 dias. E cada um desses dias ele deu uma temperatura, né? 15,5, 14, 13,5, assim por diante. O que o exercício me pede? Não vou ler o texto inteiro, não. Ó, já vou pro comando. Ele te deu lá a tabela, te explicou? Então ele colocou assim, ó. Em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e moda. Quem que é a média? Ó, ele quer a média, ele quer a mediana e ele quer a danada da moda. Turma, o que acontece? São 15 valores. São 15. Valores do tipo 15,5, 13,5, 19,5, 21,5. Queridos, imagina você calcular a média. Você somar as 15 temperaturas, dividir por 15. Difícil? Não, se eu tivesse tempo, né? Então, o que nós vamos fazer nesse tipo de questão? Eu vou deixar a média por último. Mas por quê? Mas porque ela é mais difícil. Deixa ela por último. Vai que eu chego nas alternativas encontrando só a moda ou a moda e a mediana. Mediana, difícil? Não. Mas mediana precisaria colocar em rol. Então, qual que é o mais fácil? Moda. Então, eu vou começar pela moda. Vai na tabela, olha para o amigo, o valor que mais apareceu. Qual a temperatura que mais apareceu? Ó, 13,5 apareceu uma, duas, três, 4 vezes. Então, ó, a moda é o 13,5 graus Celsius. Apareceu 5 vezes. Beleza? Vai nas alternativas. Opa! Gente, já eliminei 3. Ficou só a letra A e a letra B. Então, só de encontrar a moda, eliminei 3 alternativas. Vamos pro próximo. Vamos calcular a mediana. Vamos embora. Para calcular a mediana, primeiro, qual que é o número de elementos? 15. São 15 temperaturas. Diniz, quem que é a posição central? Porque o número de elementos é ímpar. Então, vai ter uma posição central. Como é que você encontra a posição central? 15 mais 1 dividido por 2. Olha lá, ó. É a 8ª posição. A posição central é a 8ª. Vamos colocar em rol? Não, eu vou colocar em rol. Mas não vou colocar tudo não, gente. Por quê? Porque eu quero chegar na 8ª posição, hein? Então vamos. Qual que é a menor temperatura aí? A menor temperatura é o 13,5, não é? Olha lá. Apareceu quantas vezes? 5 vezes, ó. 13,5
13,5, ó, 13,5, 13,5 e 13,5. Olha lá, tô colocando em rol. Apareceu 5 vezes mesmo? 1, 2, 3. Não, apareceu só 4 vezes, ó. Só 4 vezes, tá? 1, 2, 3, 4. Beleza? Depois do 13,5, gente, é o 14, ó. 14. 14 apareceu quantas vezes? Uma só. Depois do 14, moçada, apareceu quem, hein? O 15,5. Depois do 15,5, quem que é o 15,5 apareceu mais de uma vez? Deixa eu ver. Não. Depois, 16. Eu tô onde, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! É o próximo. Depois do 16, 16 apareceu uma única vez? Deixa eu ver. Foi. O próximo agora seria quem, gente? O 18. Pronto, queridos. Acabou. Olha lá, ó. Moçada, essa aqui é já a minha oitava posição. Para que que eu vou continuar? Para que que eu vou escrever os 15? Sacaram a ideia, gente? Vocês entenderam agora na prática? Bonitinho falar em colocar em rol, né? Mas vai colocar pra você ver às vezes. O tanque te dá trabalho isso. O tanque às vezes você gasta tempo. E aí cuidado, hein, gente? Cuidado pra você não esquecer de alguém, pular alguém, tá? Como a moda deu 13,5 e a mediana deu 18, só tem uma alternativa aí, gente, só pode ser a letra B. Imagine, você não vai precisar calcular a média, não? Eu não, hein? Não, eu quero confirmar, Deus me livre. Você vai fazer isso em outra prova, né? Na prova do Enem, não, né? Você já achou a moda, já achou a mediana. Só tem uma alternativa? Marcou e ó. Tudo bem, gente? Também é outra típica do Enem. Ele pediu moda, média e mediana. Para fechar, gente, para fechar. Para fechar é o seguinte, e se os dados forem agrupados? Aqui, gente, ó. Vamos lá. Aqui, queridos, ó. Vou voltar a colocar aqui. Vamos colocar idade, ó. Idade e quantidade, sei lá, de alunos, tá? 15 anos, gente. Tem 4 alunos. 16 anos. Tem 5 alunos. 17 anos. Tem 3 alunos. E 18 anos, você vai ter aqui também 3 alunos. Tá lá, moçada. Ó, eu quero, aí agora eu vou querer calcular tudo, né? De novo, se por acaso uma prova com dados agrupados, se ele pedir média, moda, mediana, você começa por quem? Moda. Moda. Qual que é a idade que mais apareceu? Ó, 5 vezes. A moda é o 16. A idade que mais apareceu é 16 anos. Certo? Depois, Diniz, depois eu vou para mediana. Mediana. Soma, gente. São quantos alunos aqui, hein? 6, 10, são 15 alunos. E, de novo, ó. Deu ímpar, tá, moçada? Mas poderia ser par. 15 alunos. 15 é um número ímpar. Então, quem é aqui, ó? Quem é a posição central? 15 mais 1, dividido por 2, é a oitava posição. Só, Diniz, tem que colocar em rol. Já tá, né, gente? Geralmente, quando ele te dá dados agrupados, já está em ordem crescente das idades, já está em ordem crescente dos salários, já está em ordem crescente das alturas, das notas. Tudo bem? Então já está em rol. Só que eu tenho que chegar em qual posição? Oitava. Aqui são quantos alunos? 15? Então você vai fazer agrupando, né? Acumulando. Quantos alunos tem 15 anos? 4. 4 para 8, está faltando o quê? 4? Então, certeza, ó, que 4 para 8, que você quer chegar na oitava posição, está faltando 4. Então, certeza que a mediana também vai ser 16. Vocês entenderam isso? É como se eu escrevesse aqui, ó. É como se eu escrevesse o 15 4 vezes. E o 16, 5 vezes. Pode parar.
Olha lá, eu não quero chegar na oitava posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava aqui, ó. Oitava posição tá aqui. Tudo bem, gente? É só ir somando. 4 para 8, tá faltando 4, então vai estar aqui. Ó. Então a mediana também é quanto? E a média? Gente, a média você vai deixar por último. Matou só com esses dois? Ótimo, sinal, paciência. Como é que você calcula a média? Aí você vai ter que vir. Olha lá. 15 vezes 4, mais 16 vezes 5, mais 17 vezes 3, mais 18 vezes 3. Isso tudo aqui, você vai dividir por quantos elementos? 15 elementos. Depois você faz essa continha, você vai encontrar a média. Massa, moçada? Beleza. Tá aí, gente. Média, moda, mediana de dados isolados e dados agrupados, tá bom? De boa. O que mais, gente, que eu posso falar aí para vocês para complementar? Deixa eu ver se tem algum detalhe aí que eu posso acrescentar. Não. É isso mesmo. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Vou colocar aqui, mas eu já vou te explicar como é que isso cai no Enem. Variância e desvio padrão, eu acredito muito pouco. Eu acredito muito pouco que, às vezes, o material. O Enem vai pedir para você calcular, tá? Eu não acredito que o Enem vai pedir para você fazer o cálculo. Ô, Diniz, e se pedir? Não, se pedir, você vai fazer. O que é a variância? Ó, a variância. Meninos, o cálculo da variância é o seguinte. Você vai pegar o primeiro valor menos a média, que a gente chama de discrepância, né? De desvio. Você pega o valor menos a média, ao quadrado. Mais, você pega o segundo valor menos a média, ao quadrado. Mais, e isso aqui você vai até o último valor menos a média, ao quadrado. Isso aqui dividido por n. Vocês estão entendendo por que eu acho que é pouco provável aparecer? Se aparecer, você pode ter certeza que deve ter no máximo uns 4 elementos, tá? Então você pega cada valor menos a média elevado ao quadrado, faz o somatório e divide por n. Isso é a variância. Diniz, e o desvio padrão? E o desvio padrão. Tem livro que gosta de chamar de sigma, né? Eu vou chamar de DP. Desvio padrão aqui, ó. Queridos, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Desvio padrão, estou chamando de DP, tem material que gosta de usar a letra grega sigma, tá? É a raiz quadrada da variância. Pediu para calcular, paciência, calcula, calcula. Só, gente, sabe como é que o Enem cobra isso? E já cobrou, gente? E já cobrou algumas, no plural. É quando ele pede a questão da regularidade dos valores. Qual aluno tem a maior regularidade de notas? Qual aluno que tem a maior... desculpa, qual funcionário tem a maior regularidade de salários? Qual atleta tem a maior regularidade no seu tempo de corrida? Queridos, é o seguinte, o que o exercício vai te dar? Ele vai te dar, inclusive, ou a variância ou o desvio padrão. Porque quando ele quer saber da regularidade, ele quer saber se os valores estão mais próximos ou mais afastados. Então, o que acontece? Quanto menor a variância, menor é o desvio padrão. Então, quanto menor a variância, quanto menor o desvio padrão, mais regular é o conjunto de dados. Quanto maior a variância, quanto maior o desvio padrão, menos regular é o conjunto de dados. Geralmente ele fala para você, né, que primeiro ele olha a média, e geralmente as médias são iguais. Já que as médias são iguais, qual seria o mais regular? Então, para você olhar regularidade, você olha a variância e o desvio padrão. Vamos repetir? Quanto menor os dois, ou qualquer um dos dois, mais regular. E quanto maior os dois, ou cada um dos dois, menos regular. Massa, gente. Aí, agora sim, agora que o que eu precisava falar para vocês foi dito. Nem sei se vai ter questão de variância e desvio padrão no material de vocês, e não preocupa, gente. Repito, já caiu, time? Já. Eu lembro da questãozinha do PPL que caiu para você calcular, parece que é a variância, né? Mas, né? Ah, teve uma outra também, que ele deu o desvio padrão e pedia a variância. Aí você tinha que saber só essa forma. Se eu te der a variância, você calcula o desvio. Se eu te der o desvio, você calcula a variância. Teve uma outra também que era só aplicar isso aqui. Então, não deixa de guardar, vai para a prova, mas eu acho que a questão vai ser de regularidade. Beijo para vocês, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem aí essa aulinha de estatística. Valeu, moçada!